uma das grandes divisões que se faz no direito é entre o que é direito e o que é moral, certo? Às vezes uma coisa que, que não está contemplada no direito, mas que é totalmente fora da moral, né? E às vezes tem uma coisa que é fora da moral e não está contemplado no direito. Ou seja, não necessariamente o que seja direito é moral ou o que seja imoral é direito. Um exemplo claro, básico, que qualquer professor de introdução do direito dá em relação a isso, é na questão da mentira. Então, a mentira é uma conduta totalmente reprovável. Podemos dizer que o senhor está falando se refere também à questão do fake news? Pronto, aí eu vou chegar na questão eleitoral, né? Então, quando vocês falam uma mentira, então vamos supor, você pergunta para o seu filho, menino, você fez a tarefa? E o menino diz não, né? Aliás, o menino diz que fez sem ter feito, né? A princípio, aquela mentira não tem repercussão nenhuma, mas para o caráter da pessoa gera uma repercussão futura, né? Então, o acordo que a gente fez era nessa linha, né? Muito embora a gente não possa exigir de cumprir, mas houve um compromisso. Então, há uma obrigação moral para os partidos e candidatos na atenção daquilo que eles mesmos chegaram ao acordo. E diga-se de passagem, ninguém foi obrigado a assinar o acordo. Então, é isso que a população entenda, né? E todos os partidos receberam uma cópia desse acordo, e já devem ter divulgado amplamente em relação a isso, mas infelizmente a nossa legislação, esse poder de coerção, de cumprir ou de aplicar uma sanção, ela fica exatamente para o eleitor fazer esse julgamento, né? Então, como é que eu vou olhar um candidato que se compromete a fazer uma coisa que ele concordou? Porque veja, como é que se nasceu essa história de fazer acordo em campanha eleitoral? Nós temos 45 dias para fazer uma campanha eleitoral do candidato que pedir voto. E é inimaginável aqui em Pacajus, vou colocar o exemplo de Pacajus, porque nós temos 6 candidaturas. É inimaginável que um candidato faça atos de campanha nos 45 dias. Vamos supor, passeata, carreata nos 45 dias de campanha. Ele não tem estrutura física, de saúde, né? E vai ficar uma campanha cansada. Isso aí, então, o que é que a gente faz? Olha, vamos fazer, vocês têm 45 dias, então vamos sortear aqui cada dia para uma agremiação fazer a sua campanha. E ainda facilita, de outro lado, a nossa fiscalização, porque a gente sabe que a fiscalização é importante, mas a gente não está presente em todos os cantos ao mesmo tempo. Então, como é que a gente ia conseguir fiscalizar 6 atos de campanha ao mesmo tempo no município todo de Pacajus? Então, é uma coisa que realmente tanto facilita o lado do partido e do candidato, como facilita também a questão da fiscalização da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. E aí, a partir do momento que você assina um acordo e passa a descumprir, aí realmente você tem que duvidar exatamente das promessas que aquele candidato ou aquele partido está fazendo durante essa campanha, né? Porque ele não está conseguindo cumprir nenhum acordo que ele se comprometeu perante os seus concorrentes e os órgãos da Justiça Eleitoral. Como é que ele vai se comportar em alcançando a um cargo eletivo, né? E aí o que se tem mais visto, né, nessa primeira semana é o abuso da aparelhagem sonora, né? E nós temos vários exemplos que eu não sei se é da nossa época, né, Chico? Que nós tínhamos campanhas eleitorais, principalmente para eleições municipais, de carros volantes rodando os bairros com os jingles dos candidatos. Isso. E não tinha hora, não tinha, né? E bastava, eram as filas de carro que seguiam nas ruas, né, se alternando nas ruas para fazer essa divulgação dessa campanha. Isso acabou
gerando uma propaganda negativa para os próprios candidatos. E aí a própria Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral verificou que aquilo ali não era um ato de campanha que visava convencer o eleitor. Fazia uma campanha negativa, né? Além de fazer uma perturbação às pessoas que às vezes estavam em casa em horário de descanso e estava aquela barulhada toda passando pela rua. E isso acabou, né? Então hoje a legislação só permite a utilização de aparelhagem de som nas caminhadas, passeatas e comícios e carreatas, né? E a presença do candidato. E tem que ter a presença do candidato, né? Você não pode simplesmente ser o candidato ou apoiador, estacionar o carro e colocar o CD da campanha para tocar e ficar parado como se fosse uma micareta, né? Isso aí não é ato de campanha. Isso aí é uma campanha que é considerada irregular, né? Isso é que a gente está, nesse primeiro momento, vai fiscalizar. A partir desse final de semana, sábado e domingo, na verdade, desde o dia 27, o cartório eleitoral está de plantão. Mas a gente conversou, que eu digo, o juiz eleitoral que está trabalhando nessas eleições e o Ministério Público, a gente vai intensificar no sábado e domingo e no feriado essas fiscalizações. Sempre de uma maneira conversando, do jeito que eu estou conversando com você aqui, com telespectadores, a gente chegou e conversou com todos os candidatos das majoritárias e os representantes dos partidos das candidaturas proporcionais, né? E tentando partir exatamente dessa conscientização deles, porque eu não vejo como você chegar a convencer um eleitor parando um carro de som, colocando som às alturas e um monte de gente ao redor ingerindo bebida alcoólica. Qual é a mensagem que o candidato está passando para o eleitor que vai passando na avenida ou está em casa querendo descansar e está ouvindo a música daquele candidato? Então o candidato também tem que ter essa sensibilidade, né? Ou seja, a gente está querendo que trazer essa campanha exatamente para o campo das ideias, né? Aqui não se está discutindo, até porque quem vai para carreata, passeata, às vezes nem vota, né? É um adolescente que ainda não completou 16 anos, é uma pessoa que é de outra cidade, né? E às vezes a impressão que o candidato quer passar não vai aparecer na urna, diferente daquele voto que ele consegue através de atos de campanhas úteis, né? Atos úteis de campanha. Não adianta você fazer carnaval fora de época e achar que aquilo ali vai lhe trazer votos. Eu estou inclusive até, não sei se foi citado na referida reunião, mas inclusive até alguns candidatos, né, a prefeito estão tentando até com os correligionários assimilar a ideia de proibir a questão dos fogos, né? Haja vista a questão dos idosos, né, dos próprios animais, assim, nas ruas, enfim, foi citado algum assunto nesse tocante? Exatamente, foi boa a sua pergunta, que um dos pontos que foi unânime na reunião, né, foi exatamente a utilização de fogos de artifício, que fazem zoada. Que é o mesmo raciocínio do carro de som com a tampa levantada, um som alto e o pessoal fazendo o carnaval. Não gera qualquer convencimento ao eleitor. E lá na reunião eu ainda dei vários exemplos que a gente teve em eleições passadas. Isso também é uma questão que já está começando a ganhar uma unanimidade, né? Que é a questão do mal que faz esse barulho de fogos aos animais e às pessoas idosas. E no estado do Ceará tem um agravante, que é essa estação, esse período de seca profunda, aonde qualquer fagulha de fogo pode gerar um incêndio de grandes proporções. Isso aconteceu na eleição passada, quando eu estava acompanhando, aonde
uma carreata se iniciou nas proximidades da BR, de uma BR, e aí na concentração já soltou-se fogos, né? A faísca caiu na vegetação que estava seca e sem um ambiente favorável, né? E o fogo logo se alastrou, a fumaça tomou conta da via e a carreata foi suspensa, né? Então é prejudicial em todos os sentidos. Isso foi um ponto que está lá no acordo, né? Que a gente celebrou com os candidatos e partidos naquele dia, né? E a gente espera que seja dado cumprimento. Seja dado cumprimento exatamente por quê? Porque isso mostra, né? A gente acha, as pessoas que estão nos ouvindo acham, mas isso aí é muita frescura da Justiça ou do Ministério Público. Mas a gente está mostrando para os candidatos que eles têm que se conscientizarem em relação a também preservar a saúde das pessoas. E quando você se compromete a não usar fogos de artifício, mais do que proteger a saúde das pessoas, você está também tratando da causa animal, né? Que hoje ela está bastante em voga, tanto é que recentemente nós tivemos uma alteração na quantidade da pena das pessoas que maltratam animais domésticos. Exatamente por quê? Porque o animal mesmo não sendo ser humano, mas ele merece proteção. E essa proteção ela decorre exatamente porque não tem meios para se defender, né? E aí vem essa história toda em relação a essa causa ambiental que merece também atenção, porque se nós não preservarmos esse meio ambiente, as próximas gerações estão fadadas a nem surgirem, né? Isso aqui é a nossa intenção. A partir de uma campanha consciente, você abre a possibilidade de você discutir o futuro de uma cidade, né? A despeito dessas picuinhas políticas, né? O lado A, lado B, lado C, o que nós queremos é que a campanha seja um momento exato para que se discuta o futuro da cidade, tá certo? Então, para você discutir o futuro, você tem que ter consciência e os candidatos têm que trazer as propostas a fim de que o eleitor seja convencido, certo? Porque senão a gente vai ter as mesmas pessoas sendo votadas e você não vai ter condição de mudar, ou não tem o eleitor condição de mudar aquele voto para melhorar o futuro da cidade, né? Aí nós vamos ter uma perpetuação de ideologias ou de pessoas no poder. Isso é contrário totalmente aos princípios democráticos. Ou seja, eu queria te agradecer pela entrevista e com certeza desejar ao senhor boa sorte, né, nessa difícil tarefa que é comandar as eleições 2020, não só em Pacajus, mas como também em Chorazinho. Acho que, acima de tudo, esperamos que possa prevalecer o bom senso, né? Porque se não prevalecer o bom senso, a justiça tem que agir. E quando a justiça age, com certeza é de maneira, né, por muitas vezes tem que fazer valer o que manda a lei, né? É o que manda a lei. E qual seria a mensagem que o senhor deixaria para, né, os candidatos, a população em si, de um modo geral? Bom, a nossa tarefa é difícil, né, Chico? Por conta exatamente desse quadro sanitário que nós nos encontramos hoje. Mas a mensagem que eu posso deixar a cada eleitor, tanto de Pacajus como de Chorozinho, é que não deixe de votar. E que esse voto seja um voto que realmente você acredita que está contribuindo para o melhor dessa cidade. Você tem uma ideia não muito distante, nós tivemos eleições aqui no estado do Ceará, a prefeito, e foram decididas por 2 votos. Daí a importância de você ir à urna. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, está fazendo um esforço grande para que no dia da votação sejam mantidas todas as regras que estão previstas no plano sanitário do TSE. E você que vai votar, tenha certeza que seu voto é importante. E não troque, não faça negócio. Porque se você fizer negócio hoje com o seu voto, amanhã aquele que estiver na frente do futuro dessa cidade não vai lhe dever satisfação. Porque ele cumpriu com o negócio dele.
né, que foi adquiriu o seu voto, comprou sua consciência. Ele está que diz assim, voto não tem preço, tem consequências. Exatamente, você tem que ter essa consciência. E esse momento é um momento ímpar, volto a repetir. Aqui todos os eleitores são iguais. O voto de um tem o mesmo peso do voto de qualquer outro. E aí, como nós estamos na democracia, a maioria é que vai decidir. Não seja aquele eleitor de querer votar só em candidato que ganhe. Você tem que votar naquele que você acredita que vai fazer alguma coisa para o seu município. Independente dele ser eleito ou não, mas a sua consciência está tranquila, né? E para os candidatos que forem eleitos, se sagrarem eleitos, eles não são prefeito, ou não vai ser só prefeito e vereador daqueles que votaram nele. Eles vão ser prefeito e vão ser vereadores do município de Pacajus e do município de Chorozinho, e devem trabalhar em prol de toda a população.